Existe uma verdade que, se entrar no seu coração hoje, pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Deus está cuidando de tudo. E eu sei que talvez, no lugar onde você está hoje, isso não parece verdade. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, com medo do que pode acontecer amanhã, com situações que você não consegue resolver, com respostas que não chegam, com portas que não se abrem. E a sensação que você tem é de que está sozinho. Mas eu quero te pedir uma coisa antes de continuar. Fica comigo até o final dessa mensagem, porque eu creio que algo vai alinhar dentro de você. Algo vai se reorganizar dentro do seu coração. E essa inquietação que hoje te consome vai dar lugar a uma paz que não faz sentido, mas que só Deus pode dar. E se essa palavra já começa a falar com você, escreve aqui nos comentários: Deus está cuidando de mim, porque quando você declara isso, você começa a alinhar a sua fé com a verdade, mesmo antes de sentir. A grande questão é que nós aprendemos a reconhecer o cuidado de Deus apenas quando tudo está dando certo. Quando a porta abre, quando o dinheiro entra, quando a resposta chega, quando o milagre acontece, aí a gente diz: Deus cuidou. Mas e quando nada disso acontece? E quando o cenário é confuso? E quando o caminho é incerto? E quando a dor aperta? Será que Deus deixou de cuidar? Não. O problema não é a ausência do cuidado de Deus. O problema é a forma como nós interpretamos os processos. Porque muitas vezes Deus está cuidando, mas não da forma que você esperava. Deus está agindo, mas não no tempo que você gostaria. Deus está sustentando, mas não do jeito que você imaginou. E isso gera conflito dentro de nós, porque nós queremos controle, mas Deus quer confiança. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir este vídeo e seguir o canal. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que o cuidado de Deus quase nunca vem no formato confortável. Olha para Elias, por exemplo. Deus usa ele poderosamente, ele libera uma palavra e logo depois Deus tira ele de um lugar seguro e manda para um lugar improvável, para o ribeiro de Querite. Humanamente falando, aquilo parecia perda, parecia retrocesso, parecia desconforto. Só que havia algo que Elias ainda não tinha entendido completamente. Antes de Deus enviar ele para aquele lugar, Deus já tinha preparado aquele lugar para recebê-lo. E isso muda tudo, porque Deus nunca te envia para um cenário que a provisão dele não possa te alcançar. Nunca. Se ele disse vai, pode ter certeza que já tem algo te esperando lá. Pode não ser do jeito que você queria, mas vai ser exatamente do jeito que você precisa. Só que tem um detalhe que mexe com a gente. O cuidado de Deus, muitas vezes, é diário. Elias recebia alimento 2 vezes por dia. Não era estoque, não era acúmulo, não era garantia de longo prazo. Era dependência. E é aí que a nossa ansiedade entra em conflito com a forma como Deus trabalha. Porque a gente quer segurança para meses, anos, e Deus está dizendo: confia em mim hoje. A gente quer ver o caminho inteiro, e Deus está dizendo: dá o próximo passo. A gente quer controle, e Deus quer relacionamento. E enquanto você não entende isso, você sofre mais do que precisa, porque tenta viver pela lógica, em um lugar onde Deus está te chamando para viver pela fé. E talvez você diga: mas e quando até o pouco que eu tenho começa a faltar? Porque chega um momento em que o riacho seca. E isso é forte, porque quando o riacho seca, não é só a provisão que some, é a sensação de segurança que vai junto. E ali você tem 2 opções. Ou você entra em desespero, ou você aprende uma verdade mais profunda ainda. Deus não depende do lugar que Ele usou ontem para continuar cuidando de você hoje. O riacho secou, mas Deus não secou. A fonte nunca foi o riacho. A fonte sempre foi Deus. E quando você entende isso, você para de se apegar aos meios e começa a confiar na origem. Porque Deus pode mudar o cenário, mas Ele não muda o cuidado. E é nesse momento que Deus faz algo ainda mais surpreendente. Ele começa a usar pessoas. Elias vai para Sarepta, e lá tem uma viúva. E se você olhar com lógica humana, aquilo não fazia sentido nenhum. Uma viúva, em escassez, sendo a resposta de provisão para um profeta? Mas é assim que Deus trabalha. Porque o cuidado de Deus não vem só de forma sobrenatural visível. Muitas vezes,
Ele vem através de gente. E aqui tem uma chave espiritual que pode mudar a sua vida. Às vezes, você está esperando um milagre do céu, mas Deus já colocou a resposta perto de você, através de uma pessoa. E mais, às vezes você é a resposta de Deus na vida de alguém, porque o reino de Deus funciona assim. Nós somos cuidados por Deus e somos usados por Deus para cuidar de outros. E isso confronta, porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem ser ajudadas, mas não querem se conectar. Querem receber, mas não querem se abrir. Querem apoio, mas resistem à comunhão. Só que a Bíblia é clara. Não é bom que o homem esteja só. E não é só sobre companhia. É sobre cuidado. Tem cargas que você não foi feito para carregar sozinho. Tem dores que você não foi chamado para suportar isolado. Tem processos que Deus não quer que você atravesse sem apoio. E talvez o seu cansaço hoje não seja só pelo que você está vivendo, mas pelo fato de você estar tentando viver tudo sozinho. E enquanto você tenta ser forte o tempo todo, Deus está dizendo: deixa eu cuidar de você. Só que deixar Deus cuidar não é só orar. É também permitir que Ele use pessoas. É parar de esconder o que está te quebrando. É parar de fingir que está tudo bem quando não está. É ter maturidade espiritual para entender que dependência de Deus não exclui relacionamento com pessoas. Pelo contrário, inclui. Porque Deus usa gente. Deus usa gente para levantar, para sustentar, para aconselhar, para abençoar, para carregar junto. E quando você se fecha, você não bloqueia só as pessoas. Você bloqueia também uma das formas que Deus escolheu para te alcançar. Agora, deixa eu te levar para um nível ainda mais profundo. O cuidado de Deus não significa ausência de dor. Jó prova isso, porque ele perde tudo, tudo. E mesmo assim, no meio da dor, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Isso não é frase bonita. Isso é fé amadurecida. Isso é alguém que entendeu que Deus continua sendo Deus mesmo quando tudo desmorona. E talvez essa seja a maior prova do cuidado de Deus. Não é impedir que você passe por tudo. É garantir que nada disso destrua quem você é nele. Deus não está apenas cuidando do que está ao seu redor. Deus está cuidando do que está sendo formado dentro de você. E eu sei que isso não é fácil de ouvir quando você ainda está no meio do processo. Mas pensa comigo. Quantas vezes você já chegou até aqui sem entender como? Quantas vezes você achou que não ia aguentar? E aguentou? Quantas vezes parecia que tudo ia desmoronar? E você ainda está de pé? Isso não é coincidência. Isso é cuidado. Isso é graça. Isso é Deus sustentando você mesmo quando você não percebia. E talvez hoje você não consiga ver claramente. Mas um dia você vai olhar para trás e dizer: era Deus o tempo todo. Então hoje, a decisão que você precisa tomar não é emocional. É espiritual. Você precisa decidir confiar. Não porque tudo está claro, mas porque Deus é fiel. Não porque você entende tudo, mas porque você conhece quem Ele é. E talvez hoje a sua oração precise ser simples, mas sincera. Senhor, eu não estou entendendo tudo, mas eu escolho confiar que o Senhor está cuidando de mim. E eu quero orar por você agora. Se você puder, feche seus olhos e apenas receba essa oração. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece o coração, conhece a dor, conhece o medo, conhece as dúvidas que nem foram ditas em voz alta. E eu te peço, Pai, traz paz agora. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não faz sentido, mas que guarda a mente e o coração. Fortalece quem está cansado. Levanta quem está abatido. Abraça quem está se sentindo sozinho. E revela, Espírito Santo, de forma clara e profunda, que o Senhor nunca abandonou, nunca esqueceu, nunca deixou de cuidar. Ensina cada um a confiar,
a descansar, a depender de Ti. E se for necessário, levanta pessoas, levanta conexões, levanta ajuda, levanta provisão, porque nós cremos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir algo. Não guarda ela só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E escreve aqui nos comentários: Deus está cuidando de mim. Porque essa não é só uma frase, é uma decisão de fé.